Olá pessoal, sou Josué Souza, acadêmico do 8º semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o trabalho intitulado Adaptação e Capacitação, uma experiência acadêmica sobre uma oferta optativa no curso de enfermagem. Esse ano de 2020 ele nos apresentou um desafio diferenciado em relação às ofertas de ensino. Com a pandemia de Covid-19, todos os países ao redor do mundo acabaram adotando diversas medidas para diminuir a taxa de contágio e, eventualmente, a superlotação e colapso do sistema de saúde. Nesse sentido, a educação ela tem o seu impacto, ela sofre um impacto particular, né, que é o afastamento da rotina acadêmica. Então, a Universidade Federal de Pelotas, ela, depois de cancelar, paralisar o calendário acadêmico normal dela, regular, ela sugeriu que as unidades acadêmicas fizessem ofertas optativas para os alunos. Nesse sentido, a Faculdade de Enfermagem, conduzida pelos professores do 8º semestre, principalmente, ofertaram a disciplina Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Emergências Humanitárias, né, no contexto do Covid-19, da pandemia. E essa disciplina ela é muito pertinente, interessante, porque ela traz o aluno para o contexto da pandemia, ela explica para o aluno o que está acontecendo. Isso é muito interessante porque Freire ele já dizia isso, né? Que o processo de ensinar, de educar, não é um processo passivo, em que um fala e o outro escuta, mas é um processo de conscientização, em que uma pessoa fala do contexto, apresenta o contexto para outra, e essa pessoa se reconhece nesse contexto, toma poder, se empodera para causar transformação. Então, esse trabalho é um relato de experiências justamente sobre esse processo, né, um relato de experiência de acadêmicos que participaram dessa disciplina. E essa disciplina, ela, na princípio, ela foi ofertada, tinha 3 turmas, e aumentou-se a oferta para 8 turmas, com 110 vagas cada uma, onde todos os alunos da universidade poderiam se matricular. Essa disciplina ela foi dividida em 5 módulos e cada módulo abordava um aspecto diferente em 12 semanas. Então, tiveram semanas que foram para um módulo apenas. Então, nesse módulo, a gente tinha leitura, videoaula e a webconferência. Em outros módulos, no entanto, não havia essa pressa toda. Então, haviam 2 lives, ou mais videoaulas, ou mais leituras, para que o aluno pudesse internalizar certos conteúdos específicos da área da saúde, pudesse compreender melhor, para que no próximo módulo ele pudesse ter uma construção mais interessante, mais firme do conteúdo que estava sendo apresentado. Esse desenho do curso ele permitiu ao aluno tomar conhecimento sobre o que estava sendo falado, sobre o seu contexto, né, o contexto de todo mundo, da pandemia, sobre a doença, sobre doenças psicológicas, que são uma coisa relevante, né, uma área relevante a ser discutida. Essa disciplina, ofertada pela Faculdade de Enfermagem, ela contou com a colaboração de profissionais da saúde que estão atuando nos serviços de saúde, contou com a participação de pós-graduandos, de alunos da graduação, monitoria e vários professores da Faculdade de Enfermagem e de outras unidades acadêmicas também que colaboraram. Então essa disciplina ela permitiu aos acadêmicos em seus variados contextos discutirem, né, por meio dos fóruns, a sua compreensão daquilo que estava sendo apresentado. E a avaliação foi justamente isso, é a participação do aluno nos fóruns e um trabalho final, um trabalho escrito final, onde nós tivemos que propor uma intervenção em saúde para um caso que foi apresentado. Essa disciplina, assim, ela nos permitiu, para mim que sou da área da saúde, mas principalmente para os meus colegas que não são, a Cláudia e a Daniela, por exemplo, que conectasse alguns saberes, né, pudesse sensibilizar e empoderar para ir na frente a um processo, né, de adoecimento psicológico, nós possamos estar ajudando e sendo fatores de transformação da realidade de outra pessoa, né? Como o Freire sugere, nós saímos do espaço inanimado, em que nós somos agentes passivos, e passamos para o espaço da realidade, da consciência, e que nós temos o poder de transformar a realidade em que nós estamos submetidos. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aos professores da Faculdade de Enfermagem, gostaria de agradecer a monitoria, as coautoras que colaboraram com esse trabalho, e também a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho para vocês.
Olá, pessoal! Me chamo Larissa, sou acadêmica de enfermagem da UFPEL e bolsista do projeto de ensino Vacinas e Outros Imunobiológicos na Prática do Enfermeiro. Hoje vou contar um pouco para vocês sobre a experiência que nós do projeto tivemos. Olha só! Este trabalho esteve sob a orientação da professora Sidney e coautoria da professora Adrize, ambas da Faculdade de Enfermagem da UFPEL. Elas são professoras coordenadoras do projeto e também ministram um minicurso Doenças Preveníveis por Imunizações. Mas qual o motivo de tratar esse assunto em um minicurso? Vou contar para vocês. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ele existe desde 1973 e tem por objetivo vacinar a população para prevenir doenças. Com a prevenção por vacinas, foi possível erradicar a varíola e a poliomielite, além de outras doenças como o sarampo. O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas gratuitamente para a população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é possível prevenir mais de 20 doenças por imunizações, evitando entre 2 e 3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, é preciso que os profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, conheçam as doenças que as vacinas são capazes de prevenir. O objetivo do minicurso é possibilitar ao estudante o conhecimento sobre as doenças que são preveníveis por imunizações presentes no calendário básico de vacinação do PNI. O minicurso foi disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem institucional e teve duração de 6 semanas, do dia 5 de agosto a 12 de setembro de 2020. Ele foi realizado 100% online. A carga horária total do minicurso é 36 horas. Para obter o certificado, o aluno precisava acessar, no mínimo, 70% das aulas, fóruns de discussões e materiais complementares disponibilizados na plataforma. Foram audiogravadas ao todo 21 aulas sobre as 18 doenças preveníveis pelas imunizações que estão no PNI. Elas foram divididas em 6 tópicos e disponibilizadas a cada semana. Cada semana tinha de 3 a 4 doenças, com exceção da semana 6, onde foi abordada somente uma doença. Durante a semana estavam abertos os fóruns para discussões sobre cada uma das doenças. As discussões eram disparadas por perguntas prévias na forma de casos clínicos breves, uma atividade obrigatória e assíncrona. Além disso, acontecia nas terças-feiras, das 9 horas às 10 horas, um encontro de forma assíncrona via Skype. Este espaço foi disponibilizado para que os alunos tirassem as dúvidas que não foram sanadas nos fóruns, sendo assim uma atividade não obrigatória. As matrículas foram feitas utilizando o Google Forms e inicialmente para apenas alunos do 7º semestre, porém tivemos inscrições de alunos de outros semestres que foram acolhidos. Ao todo, matricularam-se 51 estudantes, sendo que 2 desistiram antes do início do minicurso. No total, ficamos com 49 matriculados. O controle dos acessos foi realizado a partir das consultas aos relatórios do ambiente virtual e preenchimento de uma planilha produzida no Excel, especialmente para este fim. 17 alunos cumpriram os requisitos e foram certificados. 25 alunos acessaram alguns dos materiais, mas não chegaram aos 70% de acesso. 7 alunos não acessaram nenhum dos materiais. Também estamos realizando ações extensionistas para as redes sociais do projeto. No Facebook temos 103 curtidas, no Instagram 109 seguidores e 11 publicações em cada. Para concluir, notamos que a experiência foi muito positiva, os discentes se mostraram interessados pela atividade, mas precisamos melhorar as discussões e uma necessidade de uma plataforma mais robusta. Sigam as redes sociais do projeto, @projeto de ensino. Obrigada e o meu e-mail para contato. Até mais! Olá, eu sou Isadora, acadêmica do 6º semestre de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e bolsista de monitoria da disciplina optativa Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Emergências Humanitárias. Vou relatar um pouco da experiência de monitoria no contexto da pandemia de Covid-19, e este trabalho faz parte do 6º Congresso de Ensino de Graduação, o SEG. Durante a pandemia do novo coronavírus, com a necessidade do distanciamento social, foi necessário novas ferramentas de cuidados, principalmente pelo meio virtual. Na educação não foi diferente, passou a ocorrer de forma remota.
o chamado ensino remoto emergencial. Considerar a experiência já acumulada no mundo em termos de impacto na saúde mental e uma forma de produzir elo com os acadêmicos dos cursos de graduação da UFPEL, foi planejada uma disciplina optativa sobre saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias. Para o desenvolvimento da disciplina, que contou com aproximadamente 800 matriculados, houve a necessidade de monitoria, a fim de estreitar a relação com os alunos e poder auxiliá-los. Tratava-se de uma nova perspectiva de monitoria, no caso, de forma remota, incitando o desenvolvimento acadêmico. A monitoria online é interessante quanto à presencial, pois o contato com o aluno não é perdido. Pelo contrário, é possível enviar e-mail, bem como mensagens na própria plataforma do e-aula e no WhatsApp. Nesse processo, aconteceram diversas oportunidades, como entrar para o grupo de professoras, encontrar uma amiga, aprender mais sobre o ambiente virtual institucional e aula, auxiliar na retransmissão das lives propostas pela disciplina. Ao mesmo tempo que realizava as atividades de monitoria, estava aprendendo com os conteúdos da disciplina, pois também era aluno. O contato com os colegas ajudou bastante, pois trocávamos ideias, facilitando a aprendizagem de ambos. Porém, embora todas essas experiências serem maravilhosas, a melhor e mais gratificante delas é poder ter o contato com os colegas, pois devido ao distanciamento social, nos afastamos completamente. Concluímos, então, que a monitoria é de extremo aprendizado, tanto para o aluno quanto para o monitor, pois é possível aprender com outras pessoas. Além disso, é possível fazer um contato aluno-aluno estreitando laços, com uma linguagem mais informal e descontraída. Muito obrigada! Olá, meu nome é Marcela, eu sou acadêmica de enfermagem do 5º semestre e meu trabalho é intitulado Gestão Regional da Rede de Frio, um relato de experiência. As vacinas permitem o controle e a erradicação de doenças imunopreveníveis, uma vez que apresentam ao organismo os antígenos antes mesmo de um contato direto com eles. Por terem essa importância, em 1975 foi criado o Programa Nacional de Imunizações. Para que esse programa ele fosse difundido em todo o país, foi necessária a criação de uma rede de gestão, denominada Rede de Frio, sendo essa dividida em diferentes instâncias. Sendo assim, o objetivo do trabalho é relatar a experiência durante o estágio realizado por uma graduanda em enfermagem no setor de imunizações em uma instância regional da Rede de Frio. Trata-se, então, de um relato de experiência durante o estágio não curricular na 3ª Coordenadoria Regional de Saúde de Pelotas, no setor de imunizações, durante um período de 2 meses. A 3ª Coordenadoria é responsável por 22 municípios e o setor de imunizações por 170 salas de vacina. Esse setor, no período em questão, era coordenado por uma enfermeira e composto por 2 estagiárias, uma técnica administrativa e uma técnica de enfermagem. Bom, como já mencionado, a Rede de Frio é um amplo sistema técnico-administrativo orientado pela Política Nacional de Imunizações. Ela é responsável por funções como controle dos imunos sob suspeita, notificação de eventos adversos à vacinação, supervisão das salas de vacinas e auxílio na comunicação do Centro de Imunobiológicos Especiais e municípios, além do armazenamento e distribuição dos imunos. A organização da rede se dá por diferentes instâncias, sendo elas nacional, estadual, regional, municipal e local. A instância nacional coordena o Programa Nacional de Imunizações, realiza a normatização, realiza a avaliação epidemiológica das doenças, atualiza o calendário vacinal, define estratégias e adquire os imunobiológicos. Já a instância estadual armazena e distribui os imunobiológicos, além de dar apoio logístico e técnico para as regionais. Já as regionais distribuem, supervisionam e facilitam o diálogo entre os municípios e a instância estadual. A instância municipal recebe os imunos da regional e distribui para as salas de vacina, e a instância local, que seriam as salas de vacinas, realizam a administração dos imunobiológicos. Já as ações realizadas por mim durante o estágio permeavam a distribuição e a supervisão.
A distribuição era realizada de forma sistematizada, de forma que a gente recebia os imunos da instância estadual e distribuíamos para a instância municipal. Vale ressaltar que todo esse processo era feito via sistema de insumos estratégicos, um sistema específico para a distribuição dos imunobiológicos, no Rio Grande do Sul. Já as ações de supervisão foram realizadas em 6 municípios, nas quais foram verificadas possíveis irregularidades nas salas de vacina. O objetivo das supervisões era levar informação e retirar dúvidas. No caso de descumprimento de alguns dos requisitos, era realizada uma conversa com os responsáveis pela sala. Concluindo, então, a rede de frio é essencial para o Programa Nacional de Imunizações, visto que proporciona organização e otimização. A instância regional atua em posição estratégica, facilitando o diálogo entre a gestão estadual e municipal. O estágio, especificamente, permitiu melhor entendimento frente às ações de gestão do enfermeiro. Configurou-se então como uma oportunidade de aprendizagem profissional, visto que pude vivenciar ações reais de trabalho. Na gestão regional da rede de frio, especificamente, o profissional de enfermagem apresentou-se proativo e necessário, aliando o conhecimento técnico e de gestão. Aqui estão minhas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Amanda e meu trabalho é sobre a monitoria acadêmica em um minicurso à distância. Relato de experiência. O terceiro semestre da Faculdade de Enfermagem da UFPEL integra no seu componente curricular a teoria com a prática. Assim, a monitoria acadêmica é inserida nesse contexto a fim de ser um instrumento para a melhoria do ensino da graduação e para fortalecer a articulação entre a teoria e a prática. Frente à pandemia da Covid-19, as universidades tiveram que se reinventar, a fim de manter os seus alunos vinculados aos seus cursos de forma remota. Pensando nisso, as professoras do terceiro semestre da Faculdade de Enfermagem ofertaram um minicurso online, com o tema Práticas Integrativas e Complementares, ofertadas no Sistema Único de Saúde. A escolha desse tema se deu justamente por ser um assunto que integra o componente curricular do terceiro semestre e de relevância para ser aprofundado, já que desde 2006 o SUS reconhece as práticas integrativas e complementares e desde 2018 oferece 29 práticas. A monitoria acadêmica, então, se fez necessária nesse contexto online de ensino a fim de contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento. O objetivo desse trabalho foi reunir as experiências vividas ao longo das 12 semanas de duração do minicurso e confrontar os objetivos da monitoria acadêmica com a literatura. A experiência da monitoria teve início no dia 6 de julho de 2020 e se encerrou no dia 30 de setembro de 2020. As atividades do minicurso duraram 12 semanas, iniciando no dia 22 de junho e se estendendo até o dia 11 de setembro de 2020. As atividades do minicurso foram palestras e interações via Skype, disponibilização de vídeos no YouTube, fóruns de discussão e entrega e apresentação de 2 trabalhos. A monitoria acadêmica, então, se inseriu em todas essas atividades, auxiliando os alunos e os professores. Nas palestras e interações via Skype, a monitoria fazia gravação do seminário para depois disponibilizar os alunos num ambiente virtual de aprendizagem, fazia o controle também da presença e participação de cada aluno e registrava tudo isso em uma planilha de frequência. Na disponibilização de vídeos no YouTube, textos de apoio e infográficos, a monitoria ajudou na elaboração e disponibilização desses materiais no ar. Aqui algumas fotinhas dos professores e alunos do minicurso e também de um dos seminários que ocorreu. Nos fóruns de discussão, os alunos tinham a oportunidade de integrar os conhecimentos adquiridos durante os seminários ao seu cotidiano. Então, a monitoria auxiliava nas buscas de materiais científicos e nas dificuldades técnicas de manuseio da plataforma AVE. Na realização e entrega dos 2 trabalhos, a monitoria teve um contato muito próximo com os alunos, a fim de auxiliar na utilização de bases de dados para a realização das buscas científicas e também na construção do infográfico folder, utilizando os aplicativos necessários. Esse auxílio se dava através do WhatsApp e do e-mail, de forma individual e também em grupo, através de um grupo construído para esse fim. E também a monitoria deu um suporte técnico durante as apresentações dos trabalhos. Esse foi um trabalho realizado
pela aluna Angélica Fortes, que é uma aluna indígena. Então, ela pode trazer para nós esse conhecimento da cultura dela, além também de fazer as buscas científicas para a construção desse trabalho. As contribuições para a formação acadêmica da monitora foram um ganho intelectual, uma troca de conhecimentos entre professores e monitora e também entre alunos e monitora, e uma oportunidade de conhecer e de estimular para a docência. Conclui-se, então, que a monitoria acadêmica virtual pode colaborar na construção do minicurso, também ajudando na superação de dificuldades, como acesso e utilização de tecnologias, e foi uma experiência com a orientação do processo de ensino-aprendizagem e revisão de conteúdos importantes já vistos pela monitora. Aqui são as referências, e termino com uma frase que sintetiza tudo aquilo que foi vivido durante a monitoria acadêmica e também ao longo da construção desse trabalho. Muito obrigada! Olá, tudo bem? Meu nome é Helena Campelo, eu sou acadêmica de enfermagem do 5º semestre e hoje eu vou apresentar a análise sobre populações vulneráveis e equidade em cuidados paliativos. Então, a gente escolheu fazer um recorte com a população em situação de rua e a comunidade LGBT, atravessada pela questão da equidade. A equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde e ela prevê o acesso igualitário e livre de discriminação para todas as populações e grupos sociais. A comunidade LGBT é um grupo social composto de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexual, assexual e mais. E a população em situação de rua é um grupo caracterizado pela extrema pobreza, vínculos pobres ou fracos e sem moradia fixa. O nosso objetivo com a apresentação e com um resumo é analisar as condições ao acesso dos cuidados paliativos dessas populações. A metodologia, então, é uma revisão integrativa de literatura que foi feita na base de dados Medline na PubMed entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2020. Foram utilizados os mesh terms Palliative Care e Homeless People, Palliative Care e Sexual and Gender Minority, utilizando o operador booleano AND para associar os termos. A questão norteadora de pesquisa foi as condições de acesso aos cuidados paliativos da população de rua e LGBTQIA+. Foram, então, analisados 21 artigos que eram de revisão, originais ou um relato de experiência, nos idiomas inglês, português e espanhol, sem delimitação temporal. A organização dos dados se deu a partir da aproximação temática e a análise e extração de dados foi feita a partir de formulário no Google e a partir de planilhas na Microsoft Excel. Então, aqui são as duas primeiras categorias que emergiram a partir da aproximação temática. A primeira são fatores dificultadores ao acesso de cuidados paliativos da população em situação de rua. Entre eles, a gente pode elencar a falta de preparo dos profissionais para lidar com as demandas específicas, conflitos entre os profissionais de saúde, assistentes sociais e a população, a estigmatização que eles sofrem nos sistemas de saúde, nas instituições, o medo que eles têm da institucionalização, a baixa ou não tolerância ao uso de álcool e outras substâncias nas instituições de saúde. Foram elencados fatores facilitadores ao acesso de cuidados paliativos na população em situação de rua, a replicação da redução de danos nas instituições, serviços adaptáveis à realidade do paciente, que considerem que ele não tem uma moradia fixa e que os laços dele são estremecidos, e programas como o consultório na rua. Já para fatores dificultadores no acesso de cuidados paliativos da população LGBTQIA+, a gente pode elencar o medo de sofrer com a discriminação nas instituições, o pouco conhecimento dos pacientes e dos profissionais sobre as legislações que regem os cuidados paliativos específicas para a comunidade LGBTQIA+, comunicação deficiente e falta de treinamento dos profissionais para atender as demandas específicas que essa comunidade apresenta. Foram fatores facilitadores do acesso aos cuidados paliativos
para a população LGBTQIA+, a adoção de estratégias de educação continuada para os profissionais, para que eles consigam se aproximar dessa população, a educação em saúde, para que essa população se empodere a partir do conhecimento das legislações acerca dos cuidados paliativos, para que elas consigam estruturar o cuidado que elas desejam para si, e a criação de ambientes acolhedores para tanto os membros da comunidade LGBTQIA+, quanto para os seus familiares. Então, a gente conclui que o acesso aos cuidados paliativos pelas populações minoritárias ainda é uma dificuldade, é um desafio, tanto para os profissionais de saúde, quanto para as instituições e para os sistemas de saúde dos diversos países. E a escassez de publicações sobre o tema dificultam a criação de políticas públicas eficientes para que o cuidado paliativo seja estabelecido de maneira em equidade para essa população. Aqui estão as referências que a gente utilizou. Muito obrigada. Olá pessoal, espero que sejam todos bem. Me chamo Henrique Freitas de Alil, sou graduando no curso de Odontologia da UFPEL e hoje apresento esse trabalho, que teve coautoria da minha colega Laura Campanharo e nós fomos orientados pela professora Sandra Reichsteiner. Nosso trabalho é intitulado A Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento do Ensino da Disciplina de Histologia Humana nas Redes Sociais, com ênfase no Instagram. Bom, o grupo de ensino, pesquisa e extensão HistoRap ele foi fundado no ano de 2007 pela professora Sandra, com o intuito de disponibilizar materiais extra-classe das disciplinas de histologia humana e reprodução do equinos, e conta com colaboração de alunos e professores. Esse projeto primeiramente utilizou uma das vertentes das tecnologias de informação e comunicação, um site institucional que até hoje está ativo e recebe frequentes atualizações. Com o aparecimento das redes sociais e da presença do público jovem nessas redes, o grupo HistoRap migrou para essas plataformas com a finalidade de democratizar ainda mais o acesso aos materiais. Atualmente, as ações são focadas mais no Instagram e são feitas repostagens do material no Facebook. Em relação aos nossos objetivos, vimos que era necessário conhecer um pouco mais do nosso público, bem como analisar quais eram as melhores formas de disponibilizar o conteúdo através das publicações e dos stories. Além disso, viu-se como ponto interessante analisar as interações com essas ações, para que fosse possível melhorar a cada nova postagem. Após essa etapa, iniciamos a análise metodológica, onde realizamos uma busca acerca das TICs para entender melhor a sua aplicabilidade no nosso projeto, para que assim fosse possível ter um apanhado teórico para a construção desse trabalho. Além disso, utilizamos as informações do público cedido pelo próprio Instagram e, além disso, aplicamos alguns questionários nos stories. Agora, sobre os resultados de discussões, chegamos aos seguintes tópicos. Vimos que entre o Facebook e o Instagram possuía maior engajamento com o público-alvo. Acreditamos que isso aconteça, já que é uma plataforma que grande parte dos seus usuários possui uma faixa etária mais jovem, que se assemelha ao nosso público. Além disso, o Instagram é um ótimo meio de comunicação, já que é possível responder instantaneamente perguntas dos internautas. Em relação às ferramentas de multimídia, vimos que elas tornam o ensino da histologia humana ainda mais atrativo. Entretanto, vimos diferenças na aplicabilidade e visibilidade de ambas. Os stories foram utilizados para vinculação de enquetes e jogos, bem como para interagir com os nossos seguidores, e as publicações para vincular mais informações teóricas com textos e imagens. Vimos que as publicações obtiveram maior alcance do que os stories. Acreditamos que isso tenha acontecido já que os stories ficam disponíveis apenas durante 24 horas, enquanto as publicações ficam fixas no nosso perfil. Além disso, diante do envio e do salvamento das postagens, o Instagram dá mais visibilidade na timeline dos seguidores. A fim de auxiliar na memória visual, criamos um padrão de cores, utilizando o azul e o rosa, modelo que foi seguido durante o primeiro semestre do ano de 2020. Os stories foram bem úteis para interagir, já que é possível colocar várias ferramentas de questionamento, como caixa de pergunta, múltipla escolha, verdadeiro e falso, e vimos que essas ferramentas ajudam a tornar os jogos mais interessantes e mais interativos. Realizamos algumas pesquisas onde 99% dos participantes respondeu que gostavam dos nossos jogos,
e 73 votantes de 94 disseram que os jogos já ajudaram em uma avaliação acadêmica. Outro ponto interessante a ressaltar é que os jogos com imagens se tornam mais interessantes ao público. Quando o assunto é o público, vimos que as mulheres estão em grande maioria, sendo 76% do público, enquanto os homens completam esse índice, sendo 24% de seguidores. Como dito anteriormente, a faixa etária com maior prevalência é a de jovens, com mais de 63%. Acerca da origem educacional, vimos que os cursos de odontologia, medicina veterinária, nutrição e medicina são os com maior prevalência, sendo a maioria da UFPEL, mas também de universidades como a USP, a UFF e a UFPI. Concluímos então que o Instagram é um ótimo canal para manter contato com o público jovem, sendo também um meio informal e dinâmico para a vinculação de materiais extra-classe, fatores que aproximam o aluno da disciplina de histologia humana e da instituição. Por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar um ótimo CIEP. Olá, meu nome é Jéssica Alves e sou estudante do 8º semestre de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas e bolsista do Programa de Educação Tutorial. Vou apresentar o trabalho intitulado Desafios Acadêmicos durante o período de pandemia no PET Odontologia da UFPEL, sob orientação do professor Dr. Josué Marques. O século XXI foi caracterizado por potencializar a revolução digital, cujas tecnologias transformaram as técnicas tradicionais de produção e negócios. Essas novas tecnologias multiplicaram as formas de comunicação e interação entre as pessoas. Na educação, é possível notar essa mudança no papel do professor em sala de aula, que antes era de detentor do conhecimento e hoje é o farol que direciona os alunos na busca do conhecimento. A tecnologia da informação e comunicação é potencializadora do processo ensino-aprendizagem. E apesar da escola ainda ser um ambiente privilegiado de interação social, deve interligar-se aos demais espaços do conhecimento, como os ambientes virtuais de aprendizado, pois esses dinamizam a troca de experiências e informações entre os alunos e professores. As tecnologias da informação e comunicação são um dos fatores contributivos para a ressignificação da educação, pois otimizam as ferramentas disponíveis em prol do processo de aprendizagem, tornando-as mais eficientes e eficazes. Diante do cenário imposto pelo Covid-19, oficialmente declarado como pandemia em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, a educação sofreu significativos impactos com o fechamento de escolas e universidades, afetando aproximadamente 91% dos estudantes no mundo. Esse acontecimento gerou uma reflexão quanto ao uso das tecnologias na área da educação e tornou obrigatório algo que era apenas uma opção. Apesar de existir um grande incentivo ao consumo de tecnologias, o Brasil ainda é um país com alto índice de miséria, o que contribui para a exclusão digital. Frente a esses novos desafios em termos de educação, a mudança nas metodologias de ensino e aprendizagem se tornou imperativa e essencial. Diante disso, o objetivo desse trabalho é narrar a experiência e ações que o Grupo PET está enfrentando, bem como as maneiras de auxílio para a comunidade acadêmica nesse período de pandemia. O grupo realiza reuniões semanais pela plataforma webconferência disponibilizada pela universidade. O objetivo das reuniões é a discussão de atividades e ações pertinentes ao grupo, notícias sobre a universidade e a pandemia do Covid-19 e alternativas que possam ajudar a comunidade acadêmica nesse período. Dentre as atividades, são feitas lives na rede social Instagram com assuntos como Maio Vermelho, mês de prevenção e combate ao câncer bucal, e outros como Terminei a faculdade e agora?, a fim de auxiliar os acadêmicos no planejamento do seu futuro profissional. No eixo ensino, foi elaborada e realizada a primeira semana PET, com aulas pela plataforma Google Meet. Ministradas por professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, com temas versando diferentes especialidades da odontologia. Também foram ofertadas aulas pela plataforma Zoom Meetings, com alguns professores convidados. Como adaptação do eixo extensão, são publicados conteúdos de utilidade pública no Instagram, com conteúdos de prevenção e combate ao câncer bucal na campanha Maio Vermelho, promoção de doação de sangue pelo Junho Vermelho e conteúdos de conscientização como no Agosto Laranja sobre a esclerose múltipla. Também são confeccionadas publicações diárias dos eventos disponíveis relacionados à odontologia, como lives, simpósios e congressos. Apesar dos desafios e dificuldades dos novos formatos impostos pela pandemia, há significativa participação dos acadêmicos nas atividades, o que reforça a importância de não estagnar o processo de aprendizagem.
Esse período de pandemia gerou muitas reflexões, dentre elas a questão da educação e a utilização das tecnologias da informação e comunicação, que se mostraram imperativas e essenciais na ressignificação do processo de aprendizagem. Apesar das vantagens das tecnologias no ambiente acadêmico, segundo a Unesco, é importante pensar em uma articulação entre o ensino presencial e a distância, pois incentivar apenas o ensino à distância pode exacerbar a desigualdade no país. É importante não estagnar o processo de aprendizagem, uma vez que as atividades ofertadas suprem, na sua devida dimensão, a falta da rotina que existia antes da pandemia e auxiliam os acadêmicos a não perderem o foco no seu futuro profissional. As tecnologias também incentivam o compartilhamento de informações e notícias, formando uma rede de apoio entre professores, alunos e a comunidade. Concluímos que é necessário refletir sobre o momento atual, principalmente na área educacional, para que possamos fazer um uso inteligente das tecnologias em prol da educação, com o intuito de gerar um ambiente mais inclusivo. Obrigada pela atenção. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Matheus Fernandes, eu sou membro do Grupo de Ensino e Pesquisas Epidemiológicas em Saúde Bucal da UFPEL. E eu tô aqui nessa live hoje para apresentar uma iniciativa super bacana do grupo, onde nós compartilhamos conhecimento sobre odontologia baseada em evidências. Primeiramente, a odontologia baseada em evidências é a prática dos cirurgiões dentistas e estudantes consultarem os cuidados de saúde bucal na literatura científica, principalmente através de estudos de revisão sistemática e meta-análise, e considerarem alguns aspectos ambientais na tomada de decisões clínicas no tratamento de pacientes. Alguns fatores, como a falta de respostas claras, exposição a estudos que relatam resultados divergentes e a explosão de informações associadas ao avanço da internet, são barreiras de acesso ao conhecimento que devem ser discutidas para superar os ruídos na comunicação científica. As redes sociais, por exemplo, são ótimas ferramentas para pesquisar, compartilhar e distribuir informações sólidas de saúde bucal. Porém, todo cuidado é pouco, principalmente porque essas ferramentas permitem a disseminação de redes de informações falsas e histórias sensacionalistas. Com o objetivo de preencher essa lacuna entre pesquisa científica e acesso ao conhecimento pela comunidade, após o início da pandemia de Covid-19, o grupo de ensino EpiBucal passa a desenvolver encontros virtuais com o objetivo de produzir e disseminar conhecimentos em odontologia baseada em evidências. Com isso, este trabalho ele tem como objetivo caracterizar essas atividades de ensino virtuais e destacar a importância da disseminação do conhecimento odontológico baseado em evidências. Dentre outras atividades de ensino, o projeto disponibiliza formação teórica aberta ao público por meio de encontros online semanais, transmitidos na página oficial do projeto no Instagram. Esses encontros virtuais, mais conhecidos como lives, são apresentados por convidados com conhecimento sobre temas relacionados às áreas de pesquisa em odontologia, seguida pela discussão intermediada por um membro pertencente ao grupo do EpiBucal. A interação com o público é realizada por meio do chat da plataforma e o recrutamento da comunidade para participar desses encontros é realizado pela divulgação de convites publicados na página. Os dados aqui apresentados incluem as características gerais e o engajamento virtual desses encontros com o público. Até o final de setembro de 2020, o perfil oficial do projeto no Instagram possuía 1.503 seguidores, sendo que desses 80% eram mulheres incluídas na faixa etária entre 25 aos 34 anos. Uma parcela representativa do nosso público está concentrada no estado do Rio Grande do Sul, 36%, mas outros seguidores de diferentes estados do Brasil e países da América Latina também interagem com o nosso perfil.
Em relação às características gerais dos nossos vídeos, dos nossos encontros, é possível observar que a maioria deles discutiu assuntos relacionados à saúde bucal coletiva e epidemiologia. O tempo médio de cada encontro foi de 58,19 minutos, e mais de 26 pesquisadores de importantes instituições nacionais e internacionais integraram o quadro de apresentadores e mediadores. A taxa de engajamento variou de 4,68% a 6%, o que é considerado uma alta taxa de interação para a proporção de seguidores do EpiBucal. Com isso, podemos observar que as mídias sociais possuem um grande papel na transmissão de informações em saúde bucal. O principal dilema dessas redes são questões relacionadas sobre a qualidade e a autoridade dessas informações, o que pode inibir a sua utilidade. Com isso, é fundamental que as instituições de ensino articulem ferramentas como essas, a fim de suprir a falta de conhecimento presente nos diferentes grupos da comunidade. Nossos resultados demonstram que a página oficial do projeto apresenta uma alta taxa de engajamento com seus seguidores. Além disso, observamos que os nossos encontros são úteis na disseminação do conhecimento cientificamente embasado, estimulando o raciocínio crítico de cirurgiões dentistas e estudantes. Em nome de todos os membros do grupo de ensino e pesquisa EpiBucal, fica aqui o nosso muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriela Crespo e o trabalho que irei apresentar é um relato de caso clínico intitulado Procedimento Conservador na Remoção de Mancha Branca e Transformação do Sorriso em Busca de Estética. O meu orientador é o professor Dr. Fábio Garcia Lima. Então, tendo isso como princípio, eu vou abordar brevemente alguns pontos desde a nova odontologia conservadora, que vem sendo estabelecida mundialmente, digamos assim, seguindo alguns conceitos mais atualizados da estética dentária. A partir dessas conceituações, eu ainda irei abordar as diferentes formas de tratamento para a hipoplasia do esmalte dentário e o poder das resinas compostas nesse processo todo. Aqui, só para introduzi-los, eu trouxe alguns registros iniciais da paciente, uma paciente jovem, do sexo feminino, que procurou atendimento sentindo-se extremamente incomodada e desconfortável mesmo com o seu sorriso pela presença das manchas brancas. Logo, já se realizou a avaliação da profundidade da mancha por meio da transiluminação e a análise de cor com o auxílio da escala Vita. Após analisar a queixa principal da paciente, realizar minucioso exame clínico, radiográfico e registro fotográfico, foi definido o planejamento para o caso. Esse planejamento, ele contou basicamente com 3 diferentes formas de tratamento, que seriam baseadas na satisfação da paciente e no grau de remoção da mancha. Então, a nossa primeira opção seria o clareamento dentário, por meio da técnica de consultório, utilizando o gel clareador à base de peróxido de hidrogênio, 35%. Após, nós avaliaríamos a necessidade da paciente e seguiríamos ou não para o procedimento de microabrasão, que é um método minimamente invasivo quando a mancha está localizada nas regiões ali mais superficiais do esmalte. Após, se necessário ainda, seguiríamos para o procedimento de macroabrasão, que é uma forma de remoção seletiva do tecido dental um pouco menos conservadora. E este processo seria acompanhado de uma restauração direta. Então, demos início à nossa primeira sessão, que contou com o uso do dessensibilizante, seguido do peróxido de hidrogênio 35%, porém, após a finalização do procedimento, a mancha branca ainda permanecia aparente, não satisfazendo os anseios da paciente. Assim sendo, partimos para a nossa segunda opção de tratamento, iniciando com o isolamento absoluto no dente em questão, no caso o elemento 21, porém, após a finalização também desse processo, não obtivemos sucesso aos olhos da paciente. Assim, partimos para a nossa terceira opção, iniciando a mesma com isolamento absoluto modificado, para que se pudesse realizar a remoção da mancha, né, com auxílio da transiluminação, para que a gente conseguisse remover apenas as áreas estritamente necessárias. E após, partimos para o procedimento restaurador, iniciado pelo condicionamento de ácido fosfórico a 37%, seguido do sistema adesivo, como mostram nas imagens. As resinas utilizadas, elas foram todas resinas nanohíbridas da Vitre, né, da FGM, que são caracterizadas por apresentarem excelentes índices, tanto quanto à resistência quanto ao polimento, né, então foram subdivididas em esmalte, dentina e efeito, sendo aplicadas por meio da técnica incremental.
Na quarta sessão, nós realizamos a finalização da restauração, associada ao processo de acabamento, texturização e polimento, utilizando o grafite para demarcação dos ângulos de reflexão e disco de lixa e a pasta Diamond Excel. Aqui, então, o registro final do tratamento, né, evidenciando completa mimetização do esmalte e imensa satisfação da paciente, principalmente, que teve seu sorriso integrado, né, mas também dos profissionais envolvidos pela conclusão do caso. Então, com todos esses dados, vale ressaltar que a substituição desse modelo restaurador tradicional por abordagens minimamente invasivas, eles nos possibilitaram um desgaste mais seletivo, visto que a gente pode manter a parte ali da concha palatina, né, trabalhando a partir dela rumo ao vestibular. E tendo em vista ainda a sequência de procedimentos realizados, clareamento, microabrasão e macroabrasão, nós podemos afirmar que seguimos sim um protocolo do menos invasivo ao menos conservador. Além disso, a escolha da resina nanohíbrida, ela nos proporcionou uma mimetização da restauração e aproximação do esmalte natural, fazendo com que o desejo da nossa paciente fosse atendido da maneira mais conservadora possível. Em conclusão, vale salientarmos ainda que, se estabelecido um correto diagnóstico, somado a um adequado planejamento e plano de tratamento, é possível sim nós realizarmos procedimentos extremamente eficientes e minimamente invasivos, né, refletindo na completa satisfação dos nossos pacientes. Aqui as referências utilizadas no estudo. Muito obrigada.